Olá pessoal, nesta nossa aula nós vamos falar um pouco sobre o sistema reprodutor, fazendo uma abordagem sobre suas características, a composição e a atividade funcional deste sistema para o nosso corpo. Conceitualmente, o sistema reprodutor são classificados de dois tipos: o sistema reprodutor masculino, que é formado pelas estruturas como testículos, vias espermáticas, pênis, escroto, glândulas anexas que são próstata, vesículas seminais e glândulas bulbo-uretrais. O sistema reprodutor feminino, por sua vez, é constituído por dois ovários, duas tubas uterinas, trompas de falópios, um útero, uma vagina e a vulva. A função do sistema genital masculino é a produção de espermatozoide para o processo de fecundação, e a função do aparelho reprodutor feminino é o amadurecimento do óvulo, a recepção do espermatozoide e a fecundação. O aparelho reprodutor masculino, quanto às suas estruturas e funções. O testículo, por exemplo, são as gônadas masculinas, que compostas de um emaranhado de tubo, que é onde ocorre a formação do espermatozoide. Também constituem o testículo, a estrutura do testículo, as células intersticiais que vão atuar na produção dos hormônios masculinos, sobretudo a testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento do órgão genital e dos caracteres sexuais masculinos. Ele estimula o folículo piloso para que eles façam crescer estruturas como barba e também o pelo pubiano. Estimula o crescimento das glândulas sebáceas e a eliminação do sebo. Produzem o aumento da massa muscular nas crianças durante a puberdade pelo aumento do tamanho das fibras musculares. Além disso, eles ampliam a laringe, tornando a voz mais grave, desenvolvendo aquela estrutura que a gente chama vulgarmente de pomo de Adão, cartilagem da laringe, que é onde está situada a famosa asa de borboleta, que é a glândula tireoide, repousa justamente sobre essa estrutura, a laringe, onde estão as cordas vocais, responsáveis pela produção e emissão dos sons da voz. Fazem com que o desenvolvimento da massa óssea também seja maior, protegendo contra problemas como osteoporose. Por ser um hormônio presente durante toda a vida masculina, então há uma redução do risco de ocorrência de uma osteoporose no homem, enquanto que na mulher a predisposição é maior. Epidídimos são dois tubos enovelados que partem dos testículos onde estão os espermatozoides, onde os espermatozoides são armazenados. Os canais deferentes são dois tubos que partem dos testículos e circundam a bexiga urinária. Eles se unem no ducto ejaculatório, onde desembocam as vesículas seminais, e as vesículas seminais são responsáveis pela produção de líquido que vai ser eliminado pelo ducto ejaculatório, juntamente com o líquido prostático e espermatozoides. Eles entram na composição do sêmen. O líquido das vesículas seminais ele age como uma fonte de energia e de nutriente para os espermatozoides. A próstata é uma glândula que está localizada logo abaixo da bexiga urinária, secreta substâncias alcalinas que neutralizam a acidez da urina e ativa o espermatozoide. E a glândula bulbo-uretrais, sua secreção transparente é lançada dentro da uretra para limpar, fazer uma espécie de esterilização e preparar a passagem dos espermatozoides. Também tem a função na lubrificação do pênis durante o ato sexual. E o pênis ele é considerado o órgão do aparelho masculino, aparelho sexual masculino, sendo formado por dois tipos de tecidos cilíndricos, que é os corpos cavernosos e esponjoso. Também encontramos nessa estrutura, na extremidade do pênis, a glande, que é a cabeça do pênis, assim chamado, onde pode se visualizar a abertura da uretra. Existe também uma pele que recobre a estrutura do pênis, que é o prepúcio, e uma estrutura que é denominada, aquele anel da cabeça do pênis, denominado de coroa. O prepúcio deve ser puxado para um processo de higienização adequada, porque aquela seborréia que vai sendo criada, ela pode abrigar micro-organismos e desenvolver um processo infeccioso, respondendo aí por grande taxa das doenças do aparelho genital masculino, como por exemplo o câncer de pênis. Foi identificado que em locais onde há
uma diminuição nesse processo de higienização por parte do homem, esse cuidado com o órgão masculino por parte do homem, termina que há também uma elevação nas taxas de câncer de pênis. Está ligado intimamente à higienização. A uretra é um canal comum destinado para a urina, mas os músculos na entrada da bexiga se contraem durante a ereção, para que nenhuma urina entre no sêmen e nenhum sêmen entre até a bexiga. O sacro escrotal ou escroto, nesse local, um espermatozoide leva cerca de 70 dias para ser produzido. Eles não podem se desenvolver adequadamente na temperatura normal do corpo, 36,5 graus, e assim os testículos ele se localiza na parte mais externa do corpo, dentro de uma bolsa escrotal. Quando tem uma função de termorregulação, ele aproxima-se ou então se afasta do nosso corpo, mantendo a temperatura geralmente em torno de 1 a 3 graus abaixo da temperatura corporal. Os órgãos do sistema genital feminino são a vagina, um canal que tem aí de 8 a 10 centímetros de comprimento, com toda uma estruturação, liga o colo do útero aos genitais externos, contém de cada lado também uma abertura, porém internamente, duas glândulas denominadas de glândulas de Bertolli, que secretam um muco lubrificante responsável pela lubrificação do canal vaginal. A entrada da vagina ela é protegida por membrana circular, que é denominada de ímen, que ele fecha parcialmente o orifício vaginal. E é quase sempre perfurado no centro, podendo ter formas diversas. Geralmente essa membrana ela se rompe no primeiro ato sexual feminino. A vagina ela é o local onde o pênis vai depositar o espermatozoide na relação sexual e possibilita a penetração do pênis. E na hora do parto é o canal de saída do bebê, em um parto normal. A genitália externa ou vulva ela é delimitada e protegida por duas pregas cutâneas mucosas, intensamente irrigadas e inervadas. Há a presença dos chamados lábios externos. Nós temos uma nomenclatura mais antiga que a gente chama de grandes lábios e pequenos lábios. Só que hoje nós falamos de lábios externos e lábios internos, ou lábios grossos e lábios finos, porque em algumas mulheres o que seria lábios internos tem uma projeção mais externa. Então, tem essa variação de nomenclatura observando essas condições. Na mulher reprodutivamente madura, os grandes lábios, quando falamos de grandes lábios, estamos falando dos lábios externos, ou lábios grossos. São recobertos de pelos pubianos, mais internamente, outra prega cutânea mucosa envolve a abertura da vagina, que são os lábios finos, que protegem a abertura da uretra e da vagina. Na vulva também está presente o clitóris, formado por tecido esponjoso erétil, músculo homólogo ao pênis no homem, órgão homólogo ao pênis do homem. Os ovários são as gônadas femininas, produzem estrogênio e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. A partir da adolescência, sob a ação hormonal, o folículo ovariano começa a crescer e a desenvolver. Os folículos em desenvolvimento eles secretam os hormônios estrogênio. Mensalmente há apenas um folículo que geralmente completa esse ciclo de desenvolvimento e atinge a maturação. Esse ovócito é liberado, rompendo-se e liberando o ovócito secundário, que é o gameta feminino. Fenômeno conhecido como ovulação. Após o seu rompimento, a massa celular resultante transforma-se em corpo lúteo ou amarelo, que passa a secretar os hormônios progesterona e estrogênio. Com o tempo, o corpo lúteo regride e converte-se em corpo branco, uma pequena cicatriz fibrosa que irá permanecer no ovário. A primeira menstruação nós vamos chamar de menarca. As tubas uterinas ou trompas de Falópio são dois ductos que unem o ovário ao útero. O epitélio que reveste essa estrutura é o epitélio formado por células ciliadas. Os batimentos dos cílios microscópios e os movimentos peristálticos das tubas uterinas ele impele o gameta feminino até o útero. O útero, por sua vez, é um órgão oco situado na cavidade pélvica, anterior à bexiga e posterior ao reto.
Ele possui uma parede muscular espessa, que é o miométrio, e com formato de pera invertida. Ele é revestido internamente por um tecido vascularizado, rico em glândulas, que é o endométrio. Então, nós tivemos aqui essa abordagem geral, falando das principais características desse aparelho reprodutor feminino, quanto à sua estrutura, constituição e função. Agradeço a sua paciência, a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.